Olá, bom dia pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade às nossas aulas relacionadas ao módulo 7. E, lembrando, falávamos a respeito do desenvolvimento do feudalismo e de suas transformações na transição do que seria a Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Falamos a respeito das inovações técnicas trazidas para a agricultura, que colaboraram para que a população tivesse uma melhoria em sua qualidade de vida, principalmente a camada social menos abastada, a dos servos, que passou a alimentar-se melhor. Essas condições colaboraram, então, para que ocorresse um aumento da densidade populacional. A longo prazo, ou seja, em um período de mais ou menos 100 anos, isso causou uma série de transformações, entre as quais a necessidade de maior espaço para conseguir agora comportar um número maior de pessoas. Inclusive, esse tipo de transformação também teve um reflexo nas igrejas, o que colaborou para o surgimento de um novo estilo arquitetônico, o gótico, cujo qual nós tivemos a oportunidade de analisar na última aula. Agora, nós continuaremos estudando essas mesmas transformações, pessoal. E eu espero colaborar com a compreensão de vocês a respeito dos temas decorrentes desse aumento do crescimento populacional. Então, eu peço para vocês abrirem na página 152, que foi exatamente onde nós paramos. Vejam bem, um dos resultados do crescimento populacional foi que mais ou menos no final do ano de 1000, né, ocorria uma necessidade também de um aumento na produção de alimentos para comportar um número grande de pessoas. Qual foi então a estratégia utilizada pelos senhores feudais? Eles passaram a desenvolver o chamado arroteamento. O que era isso? Basicamente, o trabalho dos camponeses em derrubar bosques e pântanos para conseguir mais áreas que podiam servir para a lavoura, para a agricultura. Então, eu peço que vocês grifem aqui o segundo parágrafo da página em que estamos, na 152, que traz a definição do que seria o arroteamento. Mas não foi só esse tipo de transformação ocorrida por conta do crescimento populacional. Qual outra que também nós podemos pontuar? A vida no feudo, embora no limiar ali dos séculos 9 e do século 10 ela tenha melhorado, com o crescimento populacional, essa situação não mais passou a prosperar para as camadas sociais, principalmente que dependiam da produção e da lavoura em pequenas regiões do próprio feudo, que eram chamadas de mansos serviços. Por quê? Os alimentos passaram não mais a satisfazer a necessidade de um cada vez maior número de pessoas dentro do feudo. Então, nesse sentido, era necessário buscar novos espaços. Muitos servos passaram então a fugir dos feudos, tá? Então, essa ausência de perspectiva, ela acabou fazendo com que eles desenvolvessem na Baixa Idade Média o início de um êxodo rural, deixassem as regiões dos feudos e passassem a buscar áreas que estivessem ocupadas por antigas estruturas urbanas que pertenceram ao Império Romano. Se durante a formação do feudalismo nós vimos que se preponderou as áreas rurais da Europa, a partir do momento em que há um crescimento populacional, novamente, algumas regiões, não todas, passam a ser objeto, então, de migrações do campo para a cidade. Olhem só o que diz esse parágrafo aqui. Né? Desse modo, produzia-se a mesma quantidade de comida para sustentar um número cada vez maior de habitantes nos feudos. A sobrevivência ficava ameaçada, com dificuldades de se manter. Alguns servos fugiam dos feudos.
Os camponeses sem terra tentavam se estabelecer em outros feudos ou nas cidades. Então, vejam só, essa situação fará com que, a partir do século XI, então, o aumento demográfico, lembrando que demografia vem de demo, a palavra significa povo, né? Ou seja, a contagem populacional em um determinado tipo de território. Então, ali vai, isso colaborará para um novo movimento de urbanização que nós estudaremos de maneira mais específica no próximo módulo. Ao mesmo tempo, isso colaborou para que surgisse um número muito grande de pessoas que eram marginalizadas socialmente, que não encontravam nem espaço no feudo e nem conseguiam migrar para as cidades. E, obviamente, que em toda a sociedade em que há uma desigualdade enorme, uma má distribuição de renda, pessoas que não conseguem participar de maneira direta ou indireta da produção da riqueza começam a se comportar de maneira ilícita, até mesmo como uma reação a essa estrutura. Diante disso, vão surgir então mendigos, pessoas que viviam em florestas e saqueavam caravanas com mercadorias que passavam nas estradas que ligavam um feudo ao outro. Tudo bem? Então vamos lá. Grifem aqui essa parte aqui do texto também, que fala exatamente do que eu acabei de dizer. Entretanto, essa questão relacionada ao aumento demográfico não só prejudicou as camadas sociais menos abastadas, os servos, os camponeses. Houve um impacto também no que diz respeito à nobreza, porque eles também passavam a viver mais, eles conseguiam também agora bens da vida em geral de maneira mais direta. E com isso, eles também se reproduziam mais, as famílias dos nobres passaram a aumentar. Como nós vimos, pelas leis da época que existiam e regulavam, as leis, melhor dizendo, as regras que regulavam as diferentes relações sociais dentro da nobreza, era ao filho primogênito que se passava o direito ao feudo. Ou seja, o que é o filho primogênito? Aquele que, o filho homem, deixando isso bem claro também, ou seja, o homem mais velho era o que teria o controle sobre o feudo após a morte do pai. E o que aconteciam com os demais irmãos? Tornavam-se todos vassalos desse filho primogênito. Alguns deles permaneciam enquanto nobre, mas muitos deles não tinham terras, não tinham feudos. Isso fez com que existissem dentro da Europa, a partir do século XI, uma série de conflitos, uma série de confrontos entre os próprios nobres, porque aqueles que não estavam mais aptos a adquirirem pedaços de terra, grandes extensões de terra, queriam a mesma possibilidade que os seus irmãos mais velhos. Obviamente, pessoal, que isso causará um impacto profundo no que diz respeito aos conflitos entre os senhores feudais e os nobres, de modo que guerras, assaltos a mercadores e também a tentativa de controle de outros territórios fará com que a igreja, já no final do século X, crie uma proibição que ficou conhecida como Trégua de Deus. Vamos ver que proibição era essa. Olhem só. A Igreja Católica criou uma proibição conhecida como Trégua de Deus, a qual limitava os dias em que se poderia guerrear e não permitia ataques contra desarmados. Toda essa situação provocou diversos desdobramentos, ou seja, consequências, como os que estudaremos a seguir. Mas talvez, qual seria aí a grande corrente, o grande acontecimento que derivaria de maneira direta do aumento populacional na Europa? Vamos falar a respeito agora das cruzadas. Esse foi o acontecimento mais impactante no que diz respeito ao aumento populacional. Óbvio que a possibilidade de migração, o renascimento das cidades, uma série do próprio comércio, uma série de outras questões serão impactantes na Baixa Idade Média e contribuirão para a diluição do feudalismo. Entretanto, as cruzadas são um ponto de inflexão. O que seria um ponto de inflexão?
acontecimento sem o qual esses outros ficariam enfraquecidos, não teriam uma mesma potencialidade de se concretizarem. E o que foram as cruzadas, nós vamos passar a estudar agora, tudo bem, pessoal? Então vejam só, o cristianismo e as concepções relacionadas a essa religião, junto às habilidades militares, andavam juntos durante o feudalismo. Por quê? Nós vimos que tanto a nobreza, aqueles que tinham o monopólio das armas, quanto o clero, aqueles que tinham o monopólio ideológico sobre as ideias, a imaginação e o comportamento, tinham e mantinham privilégios por acordos mútuos. Olhem só o que um historiador, o francês chamado Jacques Le Goff, em um livro cuja principal intenção é aproximar os primeiros leitores e os adolescentes e jovens, assim como vocês, do tema do feudalismo, chamado A Idade Média Explicada aos Meus Filhos. O que ele vai falar a respeito disso? Vamos ver aqui. O cristianismo, tal como foi ensinado por Jesus e pelo Novo Testamento, o Evangelho, era uma religião pacífica. Entre os primeiros cristãos, muitos foram perseguidos pelos romanos porque não queriam ir à guerra, mas à medida que se tornaram cristãos, os bárbaros introduziram seus costumes guerreiros no cristianismo. Achava-se que a fé podia e até mesmo devia ser imposta, não pela missão, mas pela força. Então, um dos fatos, uma das consequências da reunião da cultura dos povos germânicos ao cristianismo que tinha sido adotado pelo Império Romano como religião oficial, era a militarização da atividade da fé. Enquanto o cristianismo primitivo, ou seja, no momento do surgimento dessa religião, havia a pregação de que a conversão deveria ser livre e espontânea, os reinos que se tornaram cristãos após as invasões dos povos germânicos passaram a defender que essa era a verdadeira religião e ela deveria, inclusive, ser imposta à força. Continuemos, pessoal. Então, o que acontece, então? Dentro desse imaginário do cristianismo, olhem aqui uma igreja, que é a igreja de Santa Fé em Conques, no sul da França, né? Uma estrutura no estilo que nós já estudamos, gótico, né? E essa mentalidade religiosa, ela tinha uma relação forte com um espaço geográfico específico. Qual era ele? A cidade de Jerusalém. Durante todo o período da Idade Média, os cristãos faziam peregrinações para aquela cidade, porque foi lá que ocorreu a Via Crucis, afinal, onde Cristo foi crucificado e mais tarde, segundo a tradição cristã, veio a ressuscitar, anunciando a possibilidade de salvação ao mundo. Então, nesse sentido, essa terra era vista como a Terra Santa, um lugar sagrado. E o que eram essas peregrinações? Peregrinação é uma palavra que deriva do latim e ela significa pelos campos. O que ela se refere? Uma espécie de caminho ou mesmo uma espécie de roteiro que tem uma característica santa, vinculado com ideias relacionadas ao evangelho. Olhem só o que a apostila diz aqui. O sentido religioso de peregrinação refere-se ao deslocamento a lugares considerados sagrados ou de devoção. Ainda hoje, mesmo nós não estando mais na Idade Média, nem mesmo vivendo sob a égide do feudalismo, ainda existem peregrinações. Existe uma famosa peregrinação na Espanha, que vai até a cidade de Santiago de Compostela. Existe aqui mesmo uma rota que foi inaugurada, que é o Caminho dos Jesuítas. Muitas vezes, alguns de vocês já podem ter a oportunidade de vivenciar ou encontrar um jesuíta pela cidade, né, caminhando, com o objetivo de refazer essa rota. E essa rota passa por Peruíbe, inclusive. Olhem só. Mas por que Jerusalém é uma terra santa? Nós vamos falar agora a respeito disso. Vejam só, Jerusalém não é uma terra santa apenas para o cristianismo.
Jerusalém é uma terra sagrada para as três religiões monoteístas, as principais religiões monoteístas do mundo atual. Sim, para os judeus, essa cidade, ela remonta o auge de sua civilização, de sua cultura, que foi o momento na antiguidade de construção do chamado Templo de Salomão ou Templo de Israel, em que eles viviam sob a monarquia de Salomão, filho de Davi. E a partir dali, eles criaram um templo em que no seu interior estava a Arca da Aliança, uma espécie de baú sagrado que continha os tesouros desse povo, que era o que seria o Decálogo, ou seja, a tábua dos 10 mandamentos, o cajado de Moisés, que é a principal figura religiosa para o judaísmo, né? E também o maná sagrado. Essa arca da aliança, bem como o templo, foram destruídos no momento em que o Império Romano invadiu Jerusalém. Cristo mesmo era um judeu, né? E ele nasceu, né, em Belém, mais tarde se fixou em Jerusalém, assim como a sua família, conforme narrado na Bíblia e também na tradição religiosa do próprio judaísmo, que reconhece Cristo também como um profeta, mas não como o Messias, ou seja, aquele que retornou para garantir a salvação de todos, sendo filho de Deus. Então vejam só. Então, para o judaísmo, Jerusalém é a principal cidade do mundo. É uma cidade sagrada. Inclusive, os restos desse templo formam um espaço em Jerusalém que é chamado pelos judeus de Muro das Lamentações, que é considerado um espaço sagrado onde eles vão, né, ali permanecem durante muito tempo. Ali, para o cristianismo, essa região foi o local em que ocorreu a Via Crucis, ou seja, onde Cristo foi julgado e crucificado. E foi lá também que ele ressuscitou. Dali então que há essa representação do Santo Sepulcro, o local onde ele teria sido crucificado e sepultado, e lá há, né, então, um número muito grande de fiéis relacionados ao cristianismo, né, que vai até que peregrina até os tempos atuais a essa região. E para os muçulmanos, para os islâmicos, essa também é uma cidade sagrada, porque, segundo a tradição dessa religião, o principal profeta deles é Mohammed, ou Maomé, e ele teria sido arrebatado em uma pedra naquela cidade. O que seria ser arrebatado? Subir aos céus, ao paraíso, de corpo e alma. Então vejam só, essa cidade é, né, sagrada tanto para cristãos quanto para muçulmanos, para pessoas vinculadas à fé islâmica, como também para os judeus. Do século VII ao século XI, os árabes, cristãos e judeus conviviam com relativa harmonia nessa cidade. E ela tem não só uma importância religiosa, por trás dessa questão religiosa, há também uma outra questão, que é a questão estratégica. Jerusalém fica exatamente na interconexão entre o Oriente Médio, a Ásia e a Europa. Então, por esse motivo, passou a ser um espaço que contava com muitas caravanas e um comércio extremamente dinâmico. Dominar e conquistar essa região seria algo extremamente proveitoso para um determinado povo. Entretanto, essa questão da religiosidade fez com que aquele espaço fosse respeitado, e até o século XI, entre o século VII e XI, ali na Alta Idade Média e no início da Baixa Idade Média, tanto árabes, que eram muçulmanos, quanto cristãos e judeus, conviviam nessa cidade de maneira relativamente harmoniosa. Qual foi a grande questão? A partir do século XI, passaram a existir algumas dificuldades. Quais foram principalmente elas? Olhem aí. Muitos peregrinos, quando retornavam à Europa, relatavam as dificuldades para visitar o Santo Sepulcro. Esses relatos provocavam indignação
no continente. Por quê? Acredita-se que os árabes que passaram a controlar aquela região, islâmicos, não mais permitiam com a mesma facilidade o acesso a certos espaços da cidade. Isso então fez com que, à época, viesse uma espécie de reunião entre a fome e a vontade de comer. Como assim, professor? Ao mesmo tempo que aumentava o número de fiéis em Jerusalém, o número de fiéis em Jerusalém, aumentava também o número de pessoas na Europa que não tinham mais espaços. Então, o que o Papa época Urbano II decidiu fazer? Para conseguir um movimento de pessoas que saía da Europa e garantir que o mar Mediterrâneo saísse do domínio dos árabes, inclusive que aquela região passasse ao domínio dos cristãos, estimulou um movimento militar e religioso chamado Cruzadas, que tinha o principal objetivo de dominar Jerusalém e expulsar as demais religiões de lá. Olhem só. Então eu peço que vocês grifem aqui esses últimos dois parágrafos da página 154. Então, a partir da próxima aula, nós vamos tratar, tudo bem? Nós vamos tratar a respeito dos desdobramentos, das consequências e do desenvolvimento das cruzadas. Eu espero que vocês tenham compreendido as explicações. Retornamos, então, agora com a continuidade do módulo 7, analisando um pouco das consequências desse movimento político e religioso. Muito obrigado.